Ele que vai falar conosco hoje sobre restituição. Glória a Deus. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém para todos os irmãos. Graças a Deus, estou muito feliz de poder retornar aqui mais uma vez para abençoar a tua casa, tua família, os teus filhos e o teu ministério, sabendo que Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Agradeço ao pastor Hermes, a sua esposa, a todos vocês, toda esta igreja pelo carinho e pelas portas abertas. Deus abençoe poderosamente todos em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, livro de Jeremias, capítulo 18. A minha esposa não pôde estar aqui, ela não está muito bem, tá? Ore por ela, Patrícia Rodrigues. Deus está no controle. Eu trouxe ali os meus materiais. Se os irmãos sentirem de Deus, passa ali depois. Trouxe paçoca caseira abençoada, bom? Sem uma grande quantidade de açúcar. Tem a maquininha de cartão, passa ali depois. Se você não tiver e não puder, ore por mim e pela minha família, tá bom? Jeremias, capítulo 18. Todos acharam? Somente o versículo 4. Como vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Como vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Pai, o Senhor é santo e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, o Senhor já me deu o capítulo e o versículo desta palavra. Pai, como um pregador da sua palavra, eu já fiz o meu papel. Eu orei por esta palavra, eu estudei essa palavra, Senhor, mas nesse momento eu necessito de algo mais que a inspiração do teu Espírito Santo, Senhor, porque eu sei, se o Senhor falar, existe milagre. Eu sei, se o Senhor falar, haverá renovação. Eu sei, se o Senhor falar, a tua igreja sairá convicta que o Senhor é Deus em cima nos céus e debaixo da terra. Pai, eu acredito no teu poder e na tua unção, que este domingo o Senhor restitua tudo aquilo, Pai, que for a tua vontade nessa noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, a igreja, podei vos assentar, glorificando e aplaudindo ao dono da igreja. Todos nós conhecemos, talvez não muito, mas um pouco daquilo que Deus faz. Estamos falando de uma nação em que Deus olhou para essa nação e escolheu e disse: essa nação será a nação que por intermédio dela Deus investiu. Disse: por intermédio deste povo, Israel e Judá, será o povo que, por intermédio deles, pela vida deles, o meu nome será glorificado. É interessante que toda a Bíblia, desde o começo, Deus começa dando, acreditando nas oportunidades. Deus viu uma terra desastrosa
e deu uma oportunidade dizendo: haja luz sobre essa terra. Deus olhou para uma terra sem forma, vazia, e criou animais, homens. Porém, muitas das vezes os planos de Deus são frustrados, não por causa de Deus, por causa das nossas decisões. O homem errou desde o início, transgredindo, errando e desobedecendo os mandamentos de Deus. Porém, Deus sempre investiu em seus projetos. Deus olha para a terra, olha para o homem, se arrepende, desanima no seu coração de ter criado. Quem não se lembra da época de Noé, Deus disse: essa será mais uma vez que eu vou dar a oportunidade aos seres humanos. Começa tudo de novo. Vem toda aquela catástrofe. Conhecemos a história sobre Noé, somente sua família. Pois bem, após isso surge Abraão. Livro de Gênesis, capítulo 12. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, que de ti eu farei uma grande nação. Deus ali está dando mais uma oportunidade. Deus está ali reconstruindo novamente o seu sonho. Conhecemos a história, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e sucessivamente até Josué. A Bíblia diz até José. Quando José reina, governa todo o Egito, chega um tempo em que Deus o arrebata, o leva. Reino do rei que não teme a palavra, que não teme os princípios. Olha o povo de Deus crescendo, se multiplicando, sente mal, diz: não, eu preciso parar esse povo. Porque crente, quando o escolhido de Deus chama atenção, faz a diferença, alguém olha e diz: não, eu preciso parar, eu preciso destruir. Acontece isso com Israel. O povo está crescendo, se multiplicando. O rei do Egito olha aqui e diz: não, precisamos paralisar. Lançam neles fardos pesados, que desgasta, que desanima, que eles percam tempo de falar com Deus. Eles não se contentando com essa situação, desce sobre os seus joelhos, clama a presença de Deus. Deus exala nas suas narinas o perfume daquela oração. Trata-se com Moisés, usa Moisés para libertar o povo, dizendo: Moisés, eu liberto esse povo, eu tiro eles do Egito e preparo para eles uma terra que mana leite e mel. Sabemos nós que após essa libertação, Deus trilha um caminho diferente, um caminho de deserto. Tinha tantos outros caminhos, olha para mim, mas Deus escolheu um caminho de deserto. Tinha tantas outras opções, mas Deus escolheu os caminhos mais difíceis. Por que o caminho mais difíceis? Deus já queria ensinar para eles: o caminho que eu escolho que vocês trilham será o caminho que vocês vão aprender a depender de mim, acreditar em mim e viver pela minha presença. Moisés olha o caminho e diz: é este mesmo caminho? Deus disse: sim, esse caminho será o caminho que quando faltar o pão, eu serei a tua providência. Quando vocês sentirem frio, eu aquecerei vocês. Números 14, versículo 1 e versículo 2. Israel seguindo esse trajeto, olha para Moisés e diz: Moisés, esse caminho que Deus escolheu, Deus tirou a gente do Egito para morrer nesse deserto. O problema de Israel foi sempre olhar a ocasião e se esquecer da palavra. O problema de Israel foi sempre olhar que estava sobre essa terra e se esquecer da palavra. Por conta disso, rodaram-se 40 anos, mas foram 40 anos que Deus nunca deixou de cumprir com a sua palavra. Explica para mim: no deserto não existe supermercado e Deus sustentou. No deserto dificilmente se acha água e Deus restituía a água. No deserto, irmão, não se encontra loja,
Mas a Bíblia diz: conforme as crianças cresciam, o sapato crescia. Conforme as crianças cresciam, as suas vestes também cresciam. Jonathan, o que estava acontecendo no deserto? Estava acontecendo o que Números diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O problema é nosso, o problema está em nós, o erro está em nós. Deus sempre cumpriu com a sua palavra. Este tempo é um tempo em que Israel já se apoderou da terra, já estava com a promessa, porém, na terra da promessa, se esqueceram de Deus. Porém, na terra da promessa, a vaidade tomou seu coração. Porém, na terra da promessa, a idolatria se apoderou das vossas vidas. E Deus, olha que lindo, Deus, todas as vezes que Israel errava, todas as vezes que Israel transgredia, Deus sempre criava uma situação para trazer Israel para a tua presença. Deus sempre criava uma ocasião para trazer Israel para a tua presença. Muitas das ações de Deus eram ações que Israel olhava e dizia: esse período Deus acaba com a gente, Deus vai matar a gente. Mas Deus, muitas das vezes, achou uma forma de restituir Israel. Sabe como? Levantando o exército inimigo, levantando o exército contrário. Eles olhavam a situação e diziam: a gente vai morrer, vamos ser destruídos pelo exército contrário. Mas essa situação não era para matar, essa situação era para trazer eles novamente para a oração, trazer eles novamente para o altar. Assim diz a boca de Deus: tem coisas que você está olhando e dizendo: dessa vez eu morro, dessa vez eu me acabo. Deus está dizendo: não, tem coisas que eu estou usando para te levar novamente para o quarto de oração. Tem coisas que eu estou usando para te encontrar as tuas lágrimas no culto de domingo à noite. Tem situações que eu estou usando para escutar os gemidos que saem da sua boca. Esta enfermidade, esta situação não é para a morte, mas é para Deus ouvir da sua boca que só o Senhor é Deus, em cima dos céus e debaixo da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. A situação que ele se encontra, Deus toma o profeta Jeremias e de Jeremias profetiza sobre Israel. Diga para eles que a situação que eles estão são caótica. Diga para eles se aprumarem. Diga para eles obedecerem. A Bíblia diz que no capítulo 18, versículo 12, olha para mim. Sabe qual era o sentimento de Israel? Sentimento de esperança perdida. E a pior coisa que tem é a gente viver sem expectativa nenhuma. A pior coisa que tem é a gente olhar para a nossa família e não ter esperança. A pior coisa que tem é olhar para o nosso ministério, para a nossa vida e dizer para a gente: não tem esperança mais. Há uma conexão entre Jeremias 18 e Ezequiel 37. Por quê? A ocasião, a situação mesma. Ezequiel diz no capítulo 37 que o sentimento de Israel era o sentimento de Jeremias. A esperança deles estava se acabada. Deus mostrou a Ezequiel: quer ver como eles estão? Toma ele numa visão, leva ao meio de um exército. Mas era um exército que não marchava mais, era um exército que não levantava mais a espada para batalhar, era um exército que não tinha mais escudos, era um exército que não tinha mais vida. Deus toma ele, coloca ele no meio da situação e diz: olha, está vendo como é que o meu povo está? Está vendo como é que ele anda? Deus disse: pode porventura, Ezequiel, esses ossos tornarem a viver? Ele diz: não, isso não é coisa para mim, é só o Senhor que sabe. Não diz a Bíblia, mas vamos conjecturar. Deus dizendo a Ezequiel: chegou a hora de eu restituir esse exército que não canta mais.
chegou a hora de eu levantar esse exército que não batalha mais. Tá bom, Deus, mas o que eu preciso fazer para esse exército voltar a ter vida? Enquanto eu libero a palavra do céu, você profetiza sobre eles. Porque tem gente que diz: não, Deus tem que fazer tudo e eu ficar para Deus está dizendo: não, eu te coloco nessa situação, mas sobre ela tu profetiza que algo vai acontecer, tu profetiza que as coisas vão mudar, tu profetiza que eu restituirei a vida de todos eles. Depende da gente, precisa de mim. Porque tem gente que olha a situação: se Deus não fazer, eu não faço, está errado. 2 Crônicas, capítulo 20, se não me falha a memória, Josafá acaba de fazer uma aliança com Deus após errar. Após fazer uma aliança, virar crente, ficar homem de oração, ir para os cultos, ser líder de verdade. Chega os dias maus, chega as más notícias, chega um servo e diz: Josafá, estamos cercados, está vindo contra a gente uma grande multidão, o exército está cercando a gente. E quando a gente sabe do propósito, ele se coloca de pé, porque aqui está o segredo: não baixa a guarda, não recua. Ele se coloca de pé, convoca toda a nação de Israel, apregou um jejum, levantemos em oração, porque Deus fez uma promessa lá a Abraão, dizendo: se um exército contrário, se um exército inimigo se levantasse contra a gente, e a gente viesse sobre esta casa, e sobre esta casa a gente orando, Deus restituía, Deus ia nos livrar. De repente Deus toma Jaaziel e diz: Israel, esta peleja não é sua, ficai de pé e veja a salvação do Senhor. Mas aonde está o segredo? Deus disse: amanhã vocês descem para a batalha, mas não use espada, não use escudo. O que eu faço? Somente vai dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando eles cantavam, Deus batalhava. Quando eles cantavam, Deus batalhava. Aqui está o segredo. Porque tem gente que diz: não, quando Deus fazer eu adoro, quando Deus fazer eu serei grato. Deus disse: desce para o vale, mas já desce cantando. Jeremias 18, a esperança já se foi. Mesmo exército de Ezequiel que estava caído está aqui. Só que eles profetizavam da sua boca para a gente: não tem mais esperança. E sempre quando vem esse sentimento, Deus sempre levanta alguém. Ele diz: Jeremias, desce à casa do olheiro, que eu preciso mandar um recado para Israel. Porque Satanás está soprando demais o que não é para soprar. Eles precisam saber o que eu vou fazer. Desce. A primeira coisa que me chama a atenção é que quando ele desce, ele entra. O primeiro recado que diz, quando ele chega à casa do olheiro, é que o olheiro estava fazendo. Em outras palavras, ele estava trabalhando, fazendo, trabalhando. Israel está com um sentimento de esperança perdida, mas Deus ainda estava trabalhando. Israel estava sem expectativas, mas Deus ainda fazia. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a vida de alguém. As esperanças já se acabaram, mas Deus ainda estava trabalhando. A esperança já se tinha ido embora, mas Deus ainda fazia. Deus ainda estava trabalhando. O primeiro recado que Deus diz a Jeremias para todo Israel: a
esperanças de vocês se acabaram, mas eu ainda sou Deus que trabalho para que neles esperam. Levante as suas mãos que eu tenho uma palavra. Isso não é animação de culto, isso não é para mexer com o ego, mas eu sinto o Espírito Santo gritando aos meus ouvidos: Jonathan, diga para eles que nos últimos dias o oleiro ainda trabalha. Diga para eles que nos últimos dias eu ainda estou fazendo a minha obra. Diga para eles que ainda não é o final de tudo, eu ainda trabalho pela tua casa, trabalho pelos teus filhos, trabalho pela tua família. O oleiro ainda está trabalhando, diz a boca de Deus. Aleluia, aleluia. Ele estava fazendo, enquanto a roda girava, o vaso girava. Sabe o que significa essa roda? O processo da vida. Ele moldava o vaso, fazia ele. Aí que aqui Deus falou comigo, porque na mesma hora que no vaso, aquele mesmo vaso se quebra. E a pergunta que não se cala: talvez o vaso estava na mão errada. Talvez o processo estava sendo mal feito. Talvez o barro não foi o melhor. Deus escolheu um barro que ninguém queria, porque a argila ninguém quer. As mãos que estava fazendo estava responsável por aquilo, porque era a mão de Deus, não foi as mãos erradas. A pergunta que não se cala: por que se quebra aquele vaso? Se o oleiro era específico naquilo que estava fazendo. O Espírito Santo gritou sobre os meus ouvidos e disse: Jonathan, tem processos para chegar até na minha mão. Porque o barro depois de escolhido, separado, existem algumas etapas para chegar até na hora certa de terminar e ficar bonito. Primeiro se escolhe, depois pisa, amassa. Depois de dar forma, ele vai para o fogo. E a fornalha é onde o vaso fica sozinho. Aquele fogo não é fogo para machucar ninguém, mas aquele fogo serve para dar resistência, para dar suporte e não haver trincaduras e rachaduras. Aí eu disse: após sair da sua mão, ele trincou, ele se quebrou. E a pergunta é: por que se quebra? Aí Deus disse: se quebrou, Jonathan, porque ele pulou uma fase. A fase que era para gerar resistência, ele pulou. Orou diferente e diz: Deus, não deixe eu passar por isso, eu não suporto isso. Pulou a fase, passou a fase que não era para pular. Orou diferente, tomou caminhos precipitados, e isso fez com que ele se quebrasse na minha mão, se perdeu no caminho que eu havia direcionado. Mas o que me chama a atenção é que aquele mesmo vaso que se quebra caco por caco, é o mesmo vaso que Deus não vai enxertar. Ele diz: eu vou usar tudo aquilo que fez com que ele se quebrasse, que fez com que ele perdesse a direção, e com isso eu restituirei e tornarei a fazer, tornar, refazer, dar continuidade, a fazer um vaso como eu quero e como os meus olhos se agradam. Pastor Emerson, Deus manda eu repetir isso, para Deus introduzir essa palavra no coração de alguém. Os cacos que fizeram você se quebrar, os cacos que fizeram você se perder, os cacos que tornaram você os dias de desânimos, os cacos que fez você perder a esperança,
aliança. Deus está dizendo: serão eles que servirá de experiência para mim restituir a sua casa. Será eles que servirá de experiência para restituir a sua família. Eu estou liberando uma palavra para alguém aqui que chegou aqui, sou caco, e Deus está dizendo: você agora é caco, mas daqui a alguns minutos, tá vendo esse vaso? É você, é você, é você. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem essa palavra? Orar e fazer. Porque não é assim quando a gente quebra o caco, quebra o vaso. Alguém olha para você e diz: acabou por aqui. Não tem mais o que fazer. Alguém chega até Jesus e diz: essa mulher foi pega no ato do adultério. E a lei, o caco dela foi o adultério. Pegaram. Alguém olha para ela e diz assim: a lei manda que a gente apedreje, acabou, mata. As vozes. Jesus diz: quem de vocês, se não tem pecado, atira a primeira pedra e vai. Só que quando ela olha para Jesus, Jesus olha para ela e diz: mulher, pega teu caco, suas frustrações, levanta daí, volta para tua casa e não peque mais. Eu ainda aposto em você, eu acredito em você. Eu vou restituir a sua família. Eu sei que você adulterou, mas eu tenho capacidade de te dar uma família. Eu pego o teu caco, as tuas frustrações, sacode a poeira do seu pé, esquece isso, volta para tua casa, pega isso como experiência, receba a tua oportunidade, volte a sorrir, volte para a sociedade. Eu restituirei a sua vida, diz a boca de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que toda acusação de Satanás contra a nossa vida, a minha esposa passou esses dias e passa ainda por umas crises de ansiedade muito grande, muito terrível. O diabo pega esses momentos ruins e diga para ela: tu vai morrer assim, você não tem mais jeito, irmão. São várias palavras. Aí Deus toma minha boca e olha para ela e diz: mulher, isso é passageiro, tu vai vencer, Deus vai restituir tudo aquilo que ele lança. 3 palavras de Deus. Ela olha para mim e diz: amor, eu estou sentindo tão feliz, estou sentindo tão diferente. Isso é coisa para Deus. Aleluia. Deus aposta, Deus restitui. Eu encerro aqui. Deus pegou o caco de Pedro, apóstolo, servia ele, viu o milagre, andou com ele, visivelmente viu, ouviu, tocou, foi escolhido por Cristo, não aceitou as notícias más quando Jesus disseram: eu vim, mas é necessário que eu padeça. Ele diz: não vai acontecer isso, e se acontecer eu vou com o Senhor até a morte. Jesus diz: essa mesma noite você me trai. E conhecemos a história quando Pedro nega. Quando ele nega, a Bíblia diz que Jesus olha para ele. Alguns criticam aquele olhar como um olhar de acusação, como um olhar de erro, como um olhar de tipo: eu te avisei que você ia me trair. Mas se você olhar a seguir, eu entendo que aquele olhar foi: você errou, mas eu ainda acredito na restituição sua. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus morre, ressuscita,
Quando Maria Madalena e alguns dos discípulos vai ungir, limpar, o anjo diz: porque vocês os procuram? Dentre os mortos aquele que vive. Ide aos discípulos, vírgula, e a Pedro. Ide aos discípulos, vírgula. Jesus fez questão de dizer a Pedro. Ele já tinha voltado, pegado as redes e voltado ao seu cotidiano. Mas o anjo disse: eu trouxe a Pedro uma restituição. Ele vai voltar de novo. Eu ainda acredito no ministério. Chame os discípulos, mas não se esqueça de Pedro. Chame todos eles, mas eu ainda acredito em Pedro. Eu sei que ele voltou a pescar, largou a sua chamada, pegou as redes. A Bíblia diz que quando ele estava lá no barco, tentando pescar, não pescaram nada. Jesus foi de encontro com ele e gritou lá de cima: amigos. Quando Pedro olha e diz: eu conheço essa voz, porque eles não tinham pescado nada. Ele disse: muda a direção, joga para cá. Quem sabe ele ouviu a voz: eu sei de quem que é essa voz. Não é possível que ele veio atrás de mim de novo. Ele vê que Jesus está todo nu, se despide, se joga no mar. Alguém diz não, Jesus poderia acusar, poderia indagar os seus erros, mas ele diz: não, o que vocês têm para se alimentar não tem nada. Vem aqui que eu já preparei um banquete para vocês. Quando os discípulos sentam, estão todos sentados comendo uma instituição dentro do seu emocional. Quem sabe ele estava frustrado, acabado e não acreditava mais em si. Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então chegou o momento de eu restituir a sua vida. Apacenta as minhas ovelhas. Eu sei que você queria voltar. Eu sei que você queria desistir de tudo, mas eu trouxe aqui para restabelecer um novo conceito com você. Eu restituo o seu ministério. Abandona a sua rede. Tu é pescador não mais de peixe, tu és pescador de alma. O projeto que eu tenho sobre a tua vida vai continuar. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas.